Olá, pessoal. Esse foi um outro código de aluna que eu recebi por e-mail, tá? Tem uma série de erros que precisam ser corrigidos. Então, primeira coisa, espaçamento, tá? Abriu chaves, ó, começa sem espaçamento nenhum. Abriu chaves aqui do main, coloca uma tabulação de espaçamento. Então, sem isso, eu não consigo entender o programa. Então, tem que colocar tabulações aqui. Vou colocando as tabulações, tá? Vocês já vão percebendo que tem mais algumas outras coisinhas erradas. Ó, o if abre mais um nível de tabulação, está dentro do if. O if abre mais um nível de tabulação aqui. Então, a primeira coisa que tem que acertar são os espaçamentos. Else. Ó, esse scanf está fora do else. Aí fez a continha aqui. Média menor do que 5. Se média for menor do que 5, etc e tal, está dentro do if. Se média for maior do que 5, tá? Então, já ajustei o espaçamento. Agora o espaçamento está correto. Vamos ver os outros pontos aqui que a gente precisa corrigir. Então, vamos lá. Você já deve estar percebendo que tem alguns problemas. Tem aqui P1, P2, média de exercícios, exame e faltas. Aí fez a leitura das faltas, nota da P1, nota da P2, média dos exercícios, calculou a média corretamente. Mas aqui o aluno usou um sinal de igualdade para fazer uma atribuição. Isso aqui não é uma igualdade, tá? A igualdade seria para verificar se M é igual a esse valor e a igualdade vai me dizer verdadeiro ou falso. É igual, não é igual. Claro, depois que eu fizer a atribuição, eles vão ter o valor igual. Se eu fizer uma atribuição, se eu fizer um igual só. Mas vamos dar um page break aqui, um breakpoint. Vamos executar no debug, só para ver o que vai ter nesse ponto. Mandei executar. Vamos ver se ele está funcionando. Às vezes não está funcionando. Deu um start. Número de faltas: 3. Nota da P1: 10. Nota da P2: 10. Média dos exercícios: 10. Opa, ele passou direto no breakpoint. Ah, não, ele parou aqui depois, tá? Mas o M está valendo 0. Tá? Logo depois desse scanf, ele parou aqui, não tem problema. Mas o M está valendo 0. A média é uma coisa superior a 0. É igual, o programa vai dizer falso. E continua a executar. Não são iguais nesse momento. Então, o que eu queria aqui não é um teste de igualdade. O que eu quero aqui é uma atribuição. Eu quero pegar esse conteúdo que está aqui e atribuir ao que está do lado esquerdo. Claro que depois da atribuição vai valer uma igualdade. Ele vai ser igual a essa conta, tá? Mas depois pode mudar. Então, aqui é uma igualdade. Se a calcular a média, aí essa conta aqui deveria ter sido feita antes. Aqui novamente tem o erro. É que a média, né? Então vamos colocar a continha aqui. Se P2 for menor do que 5 e média maior ou igual a 6, média igual a 5,9. Calculou a média? Vamos imprimir essa média aqui para ficar melhor. Ó, aqui já está fora do if. Printf, porcentagem.2f, média, barra n. Já imprimiu a média. Calculou a média e imprimiu. Aí ele pergunta, se f for maior que 15 vezes 0,25, está certo? Errado não tá. Mas para mim faria mais sentido fazer f dividido por 15, que vai me dar uma porcentagem maior do que 0,25. Mas estava certo, não estava errado não. Então aqui está certo. Reprovado por falta, ok. Só que ele não deu nenhum ponto de parada aqui. Tá? Então ele continua executando essa parte aqui. Então, na verdade, nesse ponto, ou eu dava um return aqui dentro do if, ou eu tenho que dar um else. Vamos fazer o else. Ó. Tenho que dar um else. Abre chaves.
Tudo que vem aqui é caso ele não tenha sido reprovado por falta. Então, vou ter que abrir esse else gigante, tá? Abrir o else e dar uma tabulação em todo mundo que está dentro do else. O nível de tabulação a mais. Ou daria um return ali. Calcular média. Vamos fazer assim, então. Se aqui... Legal, então está dentro do if. Eu dei um nível de tabulação a mais. Terminou aqui. Então, o que quer dizer esse else? Esse else é para não reprovado por falta. Não reprovado por faltas. Então, aqui está dentro dessa parte, não reprovado por falta. Média maior do que 6, aprovado sem exame. Caso contrário, caso ele tenha ficado no exame, novamente eu tenho que abrir chaves e colocar tudo isso aqui dentro. Faz o scanf, média maior que 5. Aqui vai ter nos níveis de tabulação a mais. E fecha mais um nível de tabulação. Então tudo aqui está dentro do else. Eu preferi até abrir aqui e fechar aqui para mim, fica um pouquinho melhor assim. Ah, eu prefiro colocar chaves. Soa melhor para mim. Se reprovado por falta, else. Se média for maior do que 6, coloca aqui aprovado sem exame. Caso contrário, entra com a nota do exame. Aqui é uma igualdade. Estamos corrigindo o código, tá? Então tem uma série de pequenas correções que a gente pode fazer. Se a média for menor do que 5, aqui, se a média for menor do que 5, reprovado por nota. Aqui, essa condição me parece meio maluca, tá? Porque a reprovado por falta já foi, ele já está na seção que não é reprovado por falta. Então, se a média for menor do que 5, eu trataria tudo isso aqui com um else só. Else, aprovado por nota. Tá? Então, ficaria assim, média menor que 5, reprovado por nota. Média maior que 5, aprovado por nota. Eu acho que está certo, vamos executar para ver. Vamos lá, número de faltas 4. Nota da P1, 10. P2, 10. Média dos exercícios, 10. Aí vai aparecer aqui para mim. Média 0. Reprovado por faltas. Ele não calculou a média corretamente, tá? Média 0, reprovado por falta. Vamos ver o que está errado. Então, vamos tentar descobrir aqui. Falta P1, P2, média dos exercícios, ok. 0.3, 0.4, 0.3. Aí ele imprimiu a média. Média deu 0. Eu coloquei 10, 10 e 10. Vamos executar no modo debugger para tentar descobrir. Não sei o que está errado, tá? Dessa vez eu não sei. Vou ter que tentar usar o debugger para descobrir. Alguma coisinha, algum detalhezinho aqui passou despercebido. Então vamos ver, Start. Aí tem as notas aqui. Número de faltas. Aí vou colocar um Step Over. Número de faltas. Vou colocar aqui 4 faltas. Aí eu venho aqui, faltas igual a 4, tá certo. Step Over. Nota da P1, 10. Olha lá, P1 tá com 10. Step Over. P2, 10. P2 está com 10. Step Over. Média dos exercícios, 10. Tá? E agora aqui ele vai calcular o M. 0.3 P1, 0.4 P2, 0.3 ME. Dá um Step Over. E a média foi para 10. A média está certo. Aqui a média vai para 5.9, não é o caso. Ah, já achei o que é. Faltou aqui, ó. Faltou colocar a média aqui. Tá? Será que ele não percebeu que estava... Deixa eu ver aqui. Run. Ele não deu uma... Ah, tá aqui, ó. Ele deu um warning. O warning poderia ter nos ajudado na linha 20. Na linha 20 deu um warning. Por quê? Porque faltou colocar aqui o M. Tá? Então faltou colocar aqui o M.
Então, acho que era isso. Ó, deu para perceber. Tá? Foi executando step por step, passo a passo. O warning já tinha me indicado que tinha um erro nessa linha, não tinha percebido. Ele executa mesmo com warning. Agora vamos fazer alguns testes. 4 faltas, 10, 10 e 10. Tá lá, média 10. Reprovado por falta. Vamos fazer o outro testezinho. Número de faltas 3, 10, 4.9. Opa, média dos exercícios 5.9. Ele não leu a média dos exercícios. Que estranho, nota da P2. Ele não leu a média dos exercícios e a média... Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu tentar descobrir o que foi. Média dos exercícios. Ah, tá. Aqui você lê só a porcentagem F, tá? Não coloca a porcentagem 2F. Isso aqui. Porque na leitura a pessoa tem liberdade de fazer como quiser, tá? Por que deu errado? Ele mandou ler com 2 casas e 4.9 tem 3 casas. Então ele não leu 4.9. Tá? Então aqui na leitura, na escrita você coloca 2 casas, 3 casas na hora de fazer a impressão. Mas na leitura dos dados não coloca não, tá? Porque se você colocar ponto 2, foi o que aconteceu, 4.9, ele não colocou ponto 2, ele colocou 2. Então leia o float com 2 casas. 4.9, ele leu 4 ponto, sobrou 9 foi para a média dos exercícios. Tá? Então esse foi o problema, é um negócio delicado. Tá? Então deixa eu só refazer aqui para você perceber o que vai acontecer. O 4.9 tem 3 casas e ele mandou ler com 2 casas. Não é 2 casas depois da vírgula. Aí seria ponto, é 2 casas. Então deixa eu rodar aqui no debug. Ó, vamos lá. Start, só para ver se é o que eu falei mesmo. Número de faltas, step over. Tá? Número de faltas, 4. Aí, nota da P1. Aí ele mandou ler com 2 casas. Eu vou colocar nota da P1 4.99 e vou dar Enter. O que aconteceu? Na P1 ele só leu 4, ele só deu 2 casas. Leu 4 e o ponto, 2 casas. Sobrou 99 aí no buffer. Ele vai continuar lendo. A P2 ficou com 99, tá lá. Tá? Então, como ele leu só 2 casas, ele leu 4 pontos. Sobrou 99. Aí 99 ele leu como se fosse P2, ele não deu 4.99. Então, não coloca esses ponto 2 aqui, tá? Esses dois aqui estão atrapalhando, estão fazendo coisas erradas. Na leitura deixa livre, na hora de escrever que você vai querer colocar em uma quantidade de casas, então na hora da escrita que você formata com mais detalhes, tá? Será que tem mais algum scanf assim? Ó, tira esse 2 daqui. Tá? Então esses dois tá errado, tá fazendo coisas erradas, não tá lendo corretamente. Tá? Agora eu acho que tá certo. Vamos lá. Então tinha uma série de errinhos aí que a gente foi corrigindo. 3 faltas, 10, 10, colocar 4.9. Então esse é um processo comum de debug, né? A média foi para 5.9, nota do exame, vou colocar aqui 5. Aí deu aqui 5.45, aprovado por nota. Aqui tudo bem, a hora que você vai imprimir, aí você coloca ponto 2F, tá? Não é 2, é ponto 2, tá? Que é 2 casas depois da vírgula. Então, para ficar mais bonitinho a impressão, a gente coloca ponto 2F. Fez a leitura, ponto 2F, ponto 2F, ponto 2F. Tá? Aquele 2 é outra coisa. Aquele 2 é 2 casas depois da vírgula. Então, vamos executar aqui. Número de faltas 3, aí tirou 10, 4.9, 10, ficou com 5.9, tirou 5 no exame, e ficou com 5.45 de média, tá? Então agora o programa tá perfeitinho. Se quiser dar uma última olhada aqui no programa,
tá? O programa está perfeitinho. Aí tem todos esses ifs, todos esses elses. E no final ele termina aqui, tá? Então vai ter a linha 38. Legal, pessoal. Então olhamos mais um exercício aí, como é que a gente resolve. Detectamos aí uma série de pequenos erros e consertamos esses pequenos erros. Isso é muito comum em programação, tá? Pega os pequenos erros e vai corrigindo.